Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biologia. Estou aqui hoje dando continuidade à série de aulas sobre histologia. Anteriormente falei sobre o tecido ósseo, várias características dos tecidos ósseos, porém não dei muita ênfase na questão das células do tecido ósseo. Então hoje vou fazer um vídeo bem rápido falando sobre essas células do tecido ósseo e as suas funções e finalidades dentro do tecido ósseo. Se você está estudando mesmo, para prova, para vestibular, para concurso, recomendo que você faça as anotações e coloque nos comentários. Pode ir parando e fazendo os comentários aí do que você foi entendendo, que já é uma forma de você estar aprendendo aí o conteúdo. Então vamos lá, vamos falar sobre as células do tecido ósseo e as suas funções. Antes de começar a falar sobre o tecido ósseo, vamos relembrar um pouquinho como que é a estrutura do tecido ósseo. Esse tecido ósseo vai possuir uma substância chamada de substância intercelular, que é formada aí pela essa matriz óssea. Ela vai ser formada por cristais de fosfato de cálcio, principalmente. Não só por cálcio, mas principalmente por fosfato de cálcio. E aí nós vamos ter as células típicas do tecido ósseo, que são os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Nós vamos ver com detalhe cada função dessas células hoje. Além dessas três aqui, existe uma outra quarta célula, que vai dar origem a todas essas demais que vocês vão ver mais adiante. Isso nós vamos ter a estrutura característica, que vão ser os canais de Harvers, tá? Esses canais vão permitir aí a passagem, de vasos sanguíneos, de inervação, toda essa estrutura, tá? Então ele vai ter todas essas características, esses canais de Harvers passando por toda a estrutura óssea. O tecido ósseo, então, vai ser um tecido vascularizado, um tecido conjuntivo vascularizado. E as funções dele é sustentação, proteção mecânica e também como reservatório de cálcio, tá? Lembrando que a matriz óssea é formada principalmente por cristais de fosfato de cálcio. Se o organismo precisa de cálcio com urgência, ou se você não está absorvendo através da alimentação esse cálcio necessário, vai ser retirado aqui dessa matriz óssea. Isso pode ocasionar um tipo de doença, chamado de osteoporose, quando o seu organismo não absorve dos nutrientes esses sais de cálcio. O nosso organismo necessita muito desses sais para o metabolismo celular, e aí vai retirar da reserva. O osso também funciona, então, como reserva de cálcio. Muito importante tomar ação, e principalmente as pessoas já com uma idade um pouquinho maior, aí, a partir de 50 anos de idade, procurar aí um endocrinologista para ver se está tudo ok, com a sua absorção de sais minerais, está produzindo os hormônios necessários para a absorção, porque se não tiver, essa matriz óssea sua está sendo perdida, está sendo consumida, o que vai ocasionar, o que pode já estar ocasionando algum tipo de osteoporose. Então recomendo aí, sempre é recomendado ir pelo menos uma vez ao ano ao médico, no mínimo, todas as pessoas. Mas se você já tem uma idade um pouquinho avançada, ou se você conhece alguém que está acima dos 50 anos de idade, recomende ela ir ao médico, passar por um endocrinologista para fazer os exames para ver se está tudo ok com relação aos hormônios que permitem a absorção dos sais minerais aí, como o cálcio, dos nutrientes. Se isso não estiver acontecendo, só a matriz óssea dessa pessoa vai sendo consumida e vai ocasionar a osteoporose. Então essa é a estrutura do osso, aqui mostrando a parte externa. Eu vou ter o periósteo, que é uma capinha que reveste o osso, tá? E aí eu vou ter o osso compacto aqui, os canais de Harvers, onde passa a inervação, onde passa vasos sanguíneos. Vou ter aqui também o osso esponjoso, onde eu vou ter a medula óssea, o tecido hematopoiético também vai ficar dentro dessas estruturas aqui de osso esponjoso. E aqui é o osso compacto mesmo. E aqui os locais do osso compacto, onde eu vou ter as células, as células ósseas vão ficar alojadas dentro desses espaços.
Aqui está mostrando os osteócitos. Então vamos lá, vamos falar dessas células. O objetivo principal hoje é falar sobre as células do osso. Então nós vamos, como eu disse, nós vamos ter osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Mas antes, para dar origem a todas essas células, quando é necessário, nós vamos ter aí as células osteoprogenitoras. Ou seja, são as células que vão, dar origem, quando necessário, a osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. E essas células são derivadas aí do mesenclima, beleza? Então é bem importante lembrar desse primeiro tipo de célula que dá origem às demais, que são as células osteoprogenitoras. Essas osteoprogenitoras vão dar origem aos osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Qual é a função dos osteoblastos? A principal função é a síntese de componentes orgânicos. Então, vão produzir essa matéria orgânica, o osteoide, que é a matriz óssea recém-formada, ainda não calcificada, também vai ser formado aí, esse osteoide é formado pelo osteoblasto, beleza? Então é importante anotar a função do osteoblasto, a síntese dos componentes orgânicos do tecido ósseo, do osso. E aí nós vamos ter os osteócitos. Esses osteócitos já são células maduras situadas dentro de lacunas. E a função dela é fazer a manutenção da matriz óssea. Então essa é a função dos osteócitos. E nós vamos ter depois os osteoclastos. Esses osteoclastos são muito importantes, pois são células grandes, gigantes e multicelulares. E a finalidade é fazer a reabsorção da matriz óssea. Então, se tem algum problema com a matriz óssea, se o osso é quebrado, por exemplo, é machucado, é lesado, quem vai absorver essa matriz óssea, que foi machucado, que foi quebrado, destruído, aí, reabsorver para reutilizar essa matéria-prima aí para produzir novos componentes, nova matéria orgânica, novos componentes aí do osso, vão ser esses osteoclastos aqui, que vão fazer essa função de reabsorção da matriz óssea. Então anota aí essa função. Então, osteoblastos faz a síntese do tecido ósseo, produz o tecido ósseo, ele é responsável pela reconstrução do tecido que foi reabsorvido. Então, quando os osteócitos, os osteoclastos, aliás, quando os osteoclastos reabsorvem o tecido ósseo, vai vir um osteoblasto ali e produzir novo tecido ósseo, para manter seu osso funcionando. Então, essa é a finalidade dos osteoblastos. Fazer a produção, fazer a síntese do tecido ósseo, que ela reconstrói, a função dela é reconstruir ou construir o tecido ósseo. Os osteoclastos são células originadas do tecido hematopoiético e a sua função é absorção óssea, reabsorção óssea, reabsorção dos tecidos ósseos. E nós vamos ter aí os osteócitos, que são as células mais abundantes no tecido ósseo, isso é importante anotar, são células derivadas dos osteoblastos, então elas são originadas a partir dos osteoblastos. Uma vez terminado o seu trabalho de síntese, se recolhe conteúdo mineral e se situam em uma cavidade chamadas de lacunas. São essas as células responsáveis pela manutenção do tecido ósseo vivo. Então é importante lembrar que os osteócitos são responsáveis por manter o tecido ósseo vivo, uma vez que eles detectam alterações físicas e químicas desse tecido e recrutam a seguir aí os osteoclastos e os osteoblastos para as funções de síntese e reabsorção do tecido ósseo danificado ou com algum problema. Então, vamos dizer assim, o osteócito é o gerente do tecido ósseo. Ele detecta, ele vê os problemas e recruta osteoblastos e osteoclastos para refazer, para reabsorver o tecido ósseo danificado e refazer esse tecido ósseo danificado. Osteoclastos faz a reabsorção do osso
O osteoblasto faz a reconstrução do osso e os osteócitos, né, são derivados aí do osteoblasto e eles são as células responsáveis por, né, fazer aí a manutenção do tecido ósseo, tá? Por gerenciar todo o tecido ósseo, encontrar problemas, alterações físicas ou químicas e, se quando encontrado, esse osteócito recruta então os osteoblastos e osteoclastos para fazer a síntese e a reabsorção do tecido ósseo. Isso é muito importante vocês anotarem, deixarem nos comentários aí essas funções aqui de cada uma dessas 3 células principais que são originadas a partir daquelas células osteogenitoras faladas bem lá no início. Então essa foi a nossa aulinha aí sobre as células do tecido ósseo, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se não é inscrito ainda, se inscreva. Se você não assistiu às aulas anteriores, né, sobre histologia, eu vou estar deixando aí nos cards acima, né, para vocês terem acesso e assistirem. Então essa é a aula, espero que tenham gostado. Deixa seu like, comentário, se inscreva. Compartilha com seus amigos nas redes sociais se você achou legal, se você achou útil, né? Então, um forte abraço e até a nossa próxima aula aqui do canal Biologia Legal.